Alto do Macaé, região às margens do rio Macaé. Foi para essa localidade que colonos suíços e alemães se dirigiram, abandonando as glebas de terra que lhes haviam sido doadas pelo rei Dom João VI na fundação da colônia no município de Nova Friburgo. Como as glebas recebidas por esses colonos eram impróprias para a agricultura, foram autorizados pelo diretor da colônia a tomarem posse de terras em outras regiões. Na realidade, a permissão para deixarem o distrito colonial partiu de Dom Pedro I, na tentativa de revitalizar o projeto de seu pai Dom João VI, que autorizou a vinda de colonos suíços para o Brasil. Já estava instalado na região do Alto Macaé desde o ano de 1823 o francês Philippe de Rory. Adquiriu uma fazenda que denominou de Lumiar, nome de uma vila próxima de Lisboa, onde nasceu a sua esposa Micaela de Abreu. Por ser a principal fazenda da região, deu nome ao distrito de Nova Friburgo. A casa de vivenda da família de Rory foi adquirida posteriormente por Carlos Maria Marchon e depois por Eugênio Guilherme Spitz, descendentes de colonos suíços e importantes políticos na localidade. Essa região tem uma importância política de tal ordem que, em outubro de 1889, bem próximo da proclamação da República, recebe o predicado de segundo distrito com o nome de Lumiar. Já São Pedro da Serra recebe esse nome em homenagem a Dom Pedro I, que havia autorizado a posse de terras devolutas na região. Pelas leis que se sucedem ao longo dos anos, dá para sentir o clima de animosidade e disputa entre as localidades de Lumiar e de São Pedro da Serra. Pela deliberação de agosto de 1890, o distrito de Lumiar passa a denominar-se São Pedro. No entanto, no ano de 1915, o segundo distrito volta a denominar-se Lumiar. Carlos Maria Marchon era chamado pela imprensa de mandão de aldeia da localidade de Lumiar. Era o principal líder político e presidente do Partido Republicano Fluminense de Lumiar. Nas eleições para vereadores, era o distrito onde a disputa política era mais acirrada e violenta. No final do século XIX, o segundo distrito possuía diversas bandas de música, como a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, Sociedade Musical 15 de Novembro e a Banda de Senhoras, formada quase exclusivamente por mulheres descendentes de famílias suíças. Ainda no campo da sociabilidade, corridas de cavalo ocorriam no Prado Entre Rios, em Lumiar. No Liceu Lumiarense, ministravam-se aulas de francês. Há o registro de que, quando o presidente do Estado, Francisco Portela, visitou Nova Friburgo, os alunos de uma escola de Lumiar recepcionaram-no cantando a Marseillaise, hino da França adotado pelos republicanos brasileiros.
28 de novembro de 1893, o coronel Carlos Maria Marchon doa um terreno de sua propriedade para ser erguida uma capela cujo orago seria São Sebastião, protetor das doenças contagiosas e igualmente da agricultura e da pecuária. Teve a sua pedra fundamental benta pelo vigário da paróquia de São João Batista em 3 de junho de 1895. Essa capela era inicialmente de pau a pique, um tipo de construção muito comum no Brasil. O prédio dessa igreja foi concluído no ano de 1901, graças ao empenho de toda a comunidade da paróquia de São Sebastião de Lumiar. Uma nova igreja foi construída bem próxima na década de 1980, mas manteve-se a antiga capela em suas instalações para preservar a história da localidade. Entrevistamos o padre Romevaldo José Reis de Azevedo, pároco da paróquia de São Sebastião de Lumiar. Padre Romevaldo, o que o senhor sabe sobre a história aqui da igreja de Lumiar? A história da igreja de Lumiar é bem antiga, né? Data mais ou menos de 1894, quando o coronel Carlos Maria Marchon, né? Ele é quem faz a doação de todo o terreno e procura também o bispo, que na época era o bispo de Niterói, Dom Francisco Rego Maia, e quem é este bispo quem autoriza a construção dessa capela aqui onde nós estamos, que é a de São Sebastião, datada a escritura de 1894, e ela é concluída em 1901. Depois vem o apostolado da oração, que vai também tomar conta, presidir as festas, que data de 1906. O senhor sabe por que foi escolhido São Sebastião? O padroeiro São Sebastião foi escolhido devido ao fato que São Sebastião é um grande protetor contra as pragas, doenças, e aqui tem muitos lavradores, muitas doenças, muitas epidemias, e São Sebastião foi escolhido nesse sentido como um protetor contra tudo isso. E a inauguração, não sei se você chegou a comentar, dessa capela aqui foi em que ano? 1906, ela foi concluída em 1906. Foi concluída. O senhor sabe dizer a data da pedra fundamental? A pedra fundamental é de 1901, quando houve a autorização de Dom Francisco Rego Maia. Agora, padre, a gente está falando aqui de Lumiar, mas a igreja de São Pedro da Serra, ela é de 1865, bem anterior a essa aqui. Mas, na época, isso tudo era uma região só. Não havia ainda essa divisão, né, administrativa como tem hoje 2 distritos. Então, na verdade, a matriz dessa região seria a igreja de São Pedro da Serra, né? Na verdade, a igreja de São Pedro da Serra, como nós sabemos até hoje, é a primeira igreja construída de Nova Friburgo. Mas essa foi uma homenagem a Dom Pedro. Dom Pedro I, a Dom Pedro I, né? Então, veio essa homenagem a Dom Pedro e se tornou a primeira igreja da região. No entanto, ela não é a igreja mãe de todas as igrejas de Nova Friburgo, por ter sido também uma homenagem nesse pequeno povoado que existia aqui de São Pedro da Serra. Depois, mas havia já esse coronel aqui em Lumiar e nessa sua região. E esse coronel é quem vai praticamente determinar essa pedra fundamental de Lumiar como também uma capela, não é? Certo. Uma capela. Agora, no caso da igreja lá de São Pedro da Serra, estou citando ela por causa da anterioridade da data, parece que a construção era bem modesta, ali inclusive na frente da igreja fala que era de madeira, em estilo suíço, né, em homenagem, no caso, a Dom Pedro I. Existiam essas estalas aí, não é, que eram todas de estilos suíços, porque primeiro chegaram aqui os Auvergnats, depois vieram Blaudits e tantas outras famílias advindas da Europa, não é? E eles fizeram essa primeira instalação já em homenagem a São Pedro, e depois foi que veio a
ereção do templo mesmo, como temos hoje. Mas então, nesse caso, a matriz dessa região é essa igreja aqui de São Sebastião? A matriz paroquial é a de São Sebastião de Lumiar. século XIX, Lumiar possuía dois periódicos. O Lumiarense, fundado em junho de 1894 por Eugênio Gustavo Brust, que apoiava Carlos Maria Marchon. O segundo, A Evolução, foi fundado em abril de 1895 por uma sociedade anônima. A Evolução teve uma trajetória curta, circulando somente até 3 de junho de 1896. Em São Pedro da Serra, havia o semanário A Sentinela, fundado em 1895 por Guilherme Samuel Borer, periódico do Partido Republicano Autonomista. Essa região agrícola tinha um papel importante na economia do município, com a produção de café e gêneros alimentícios, abastecendo a cidade de Friburgo e exportando para o Rio de Janeiro. Aproveitando uma onda autonomista, no início do governo republicano, diversas localidades ganharam o predicado de cidade, mesmo tendo um baixo índice populacional e sem expressão econômica. Posteriormente, essas decisões foram revogadas. Um grupo de políticos locais chegou a pleitear a desanexação de Lumiar de São Pedro da Serra de Nova Friburgo, emancipando-se para se tornar um município autônomo.
fachada da Capela de São Pedro existe a referência de que é o mais antigo templo de Nova Friburgo. A sua capela era coberta de tabuinhas no estilo suíço, tendo sido inaugurada em 22 de janeiro de 1865. Na realidade, a capela mais antiga é a de São João Batista, na sede da vila. Seu templo era inicialmente em um dos cômodos da casa de vivenda da fazenda do Morro Queimado. Era onde ocorriam os cultos religiosos. A construção da catedral se inicia em 1851 e finalizada em 1869, 18 anos depois do início da obra. Nessa capela, a imagem de Nossa Senhora de La Salette. Trata-se de uma invocação dada à Virgem Maria em sua aparição na região dos Alpes franceses. No dia 19 de setembro de 1846, por volta das 3 horas da tarde, dois pastorzinhos, Maximin Giraud e Melanie Calvat, tiveram a visão da Virgem Maria numa montanha perto de La Salette, na França. As crianças viram numa luz resplandecente uma bela senhora sentada sobre uma pedra. Relataram que a bela senhora estava triste chorando, com seu rosto descansando em suas mãos. Nossa Senhora relatou segredos às crianças e pediu que se fundasse uma ordem religiosa. Essa aparição foi reconhecida pela Igreja Católica. Entrevistei o senhor Aldenírio Augusto Auverney. Antigo morador, pertence a uma das famílias mais tradicionais da localidade, os Auverney. Seu Aldenírio, o senhor nasceu em que ano? Em dia 31 de janeiro de 27. 27? O senhor sempre viveu aqui em São Pedro da Serra? Não, eu nasci e criei em Benfica. Benfica. Depois me casei e fui para o Paraná. Tive lá uns 2 anos mais ou menos, voltei, morei em Vargem Alto tempo, as do sogro, e vim aí para Benfica de baixo ali no Jacinto. O senhor se casou também com alguém da família Auverney, Não. descendente de suíços? É o único da família que casou com uma pessoa que não tinha parentesco. É porque geralmente nessa região aqui as pessoas se casam com primos, né? Pessoas da família, né? A minha esposa é da família Nogueira. Nós tivemos 70 anos de companhia. Infelizmente, vai fazer 2 anos agora em junho, ela faleceu. Mas é como se diz, tudo que Deus faz está bem feito. Né? O senhor sabe alguma coisa da história dos suíços, dos suíços que vieram aqui para essa região de São Pedro da Serra, Lumiar? O que eu sei, o meu avô era dono disso aí. Ele doou o terreno para essa igreja. Qual o nome dele? Era João Bernardo, o Vernei. Não, Bernardo Cristo. Ele chamava Bernardo Cristo. Eu não reconheci ele, não. Mas é o Verney. É o Vernei, veio da Suíça. E do mais, o que eu tenho a dizer que eles tiveram... Ele que doou esse terreno para fazer a capela. Doou para a capela. A propriedade dele era maior, mas aí doou esse trecho aí para a capela. Agora, quando essa capela, quando foi assim, construída uma capela, ela era de madeira, né? Era de madeira. O
senhor sabe dizer mais ou menos a descrição que fazem de como ela era? Ó, isso é meio difícil, É. porque quando eu vim para cá já tinha tijolo, não era mais igual era não. É. O senhor sabe que ano que foi assim inaugurada essa igreja de alvenaria? Eu acho que está escrito ali, né não? Não, 1865 seria a capela, mas de madeirinha, né? A construção de madeira. Ah, sim. Aí eu queria saber, essa construção atual, se o Eu senhor não tenho sabe a lembrança, data. não. Eu sei que eu trabalhava aí, eu batia o sino todo dia, É. de atos religiosos. É. O Eu dava campanário é aula. separado do prédio principal, né? Como é que é? O campanário, onde fica o sino, Ah, é separado. mas era aí na torre. Ah, mudou. Antigamente era ali. Ah, o senhor se lembra disso? Lembro, eu batia o sino lá em cima. Ah, então antigamente o sino ficava em cima do prédio principal, aí agora que separaram. Justamente. Até quem separou foi a Dona Yolanda que mandou, que bateu, deu o sino para ali, né? E aí fizeram uma torre separada só para o fez a torre sino. separada. O que o senhor lembra dessa igreja, assim, na sua infância, na sua juventude? Olha, o que Mudou eu lembro muito. é o seguinte, eu vim para cá, fiz a primeira comunhão aí com 16 anos. Até aí eu vivia lá em Lumiares e Benfica. Benfica não tinha igreja, mas o meu pai tinha aquele sistema com ele. Todos os dias, antes da ceia, porque naquele tempo a gente ceava, almoçava, jantava, ceava e tomava café. Então, Que hora o senhor almoçava? às 7 horas da manhã, mais ou menos. Não, de manhã, como é que era o ritmo de vida? De manhã acordava que horas? Ah, eu acordava cedo, com o escuro, Era lavoura, né? lavoura. Plantava o quê? Plantava milho, feijão e inhame naquele tempo não se plantava. Arroz, o gasto, essas coisas assim. Arroz para o gasto, né? É. Para consumo próprio. É, Aham. mas podia ter bastante arroz lá. E depois, como eu estava dizendo, Quantos filhos seu pai teve? meu pai era 11 filhos. 11 filhos. É. O senhor mais 10 irmãos. Todo mundo trabalhava na lavoura? Todo mundo trabalhava na lavoura. Mulher, homem, tudo. Como é que o senhor vendia os produtos da lavoura? Onde? A gente vendia, aí tinha os donos de tropa aí que ia lá e buscava. Passava, né? É, porque naquele tempo não tinha carro, era tropa mesmo. É. O seu pai chegou a ter tropa? Meu pai tinha, Também tinha tropa dele? tinha. O senhor também trabalhou como tropeiro? Não, Não, né? não. O senhor só ajudava na lavoura, não Lavoura chegou a... e cuidava de gado. Aham. O caminho da tropa antigamente para chegar até o centro de Friburgo era qual? A gente passava pela Sibéria, ia sair em Vargem Alta, 61, passava pelas Brownie. Era uma maneira difícil que a gente passava aquele tempo. Não é esse caminho que a gente faz Não, hoje, não, né? isso aí já foi feito depois da a gente já formado, É. papai e tudo. O senhor, quanto tempo levava, assim, mais ou menos, uma viagem de um tropeiro daqui até o centro de Nova Friburgo? Mas não ia direto, não. Tinha o lugar de arranchar no meio da estrada. Ia num dia, arranchava no lugar certo, mais ou menos. No outro dia, seguia o resto do caminho, entregava as cargas e voltava. A mesma coisa fazia ali. Porque o animal é muito pesado para o animal fazer a viagem. Não dá para fazer uma viagem. Não, em nós tropa. fazia a pé.
Eu sei, mas não dá para fazer uma viagem de tropa e voltar no mesmo dia, não, né? Não dá, não. Mesmo saindo à noite, é muito é puxado. difícil. Tinha os rios também, né? Para passar os rios, Justamente. né? A pé a gente ia, saía de madrugada, ia a Friburgo e voltava em casa. O senhor não chegou a trabalhar com seu pai como tropeiro, mas o senhor ia a Friburgo, né? Ia a Friburgo. Quanto tempo o senhor levava andando daqui até Friburgo? Mais ou menos umas 8 horas. 8 horas? É. Para chegar até... Mais ou E menos. o que o senhor fazia lá no centro de Friburgo? Bom, a gente ia para fazer compra, porque somente roupa, essas coisas assim. Aí não tinha loja de roupa, só tinha uma. E eu explorava como queria. Né? Então a gente ia fazer, o meu pai ia lá, fazia muita compra. A minha mãe costurava em casa. E tinha essas diferenças, a vantagem era essa. Né? Mas do mais, é uma viagem muito penosa. A pé daí. E descalço também, né? Porque se botasse sapato, acabava com o sapato, né? Isso aí. Sapato naquele tempo a gente quase não usava, né? Era um luxo, né? Tênis. Era um luxo, né? Mas... Mas então, como eu estava dizendo, a gente saía daqui, chegava, ia a pé, chegava lá na Vargem Alta, tinha um tio meu, casado com a tia, ele era primo. Aí nós chegávamos na casa dele, ainda descansava, e eu estava fazendo cocada para vender. E aí ainda comia as cocadas era com ele, lá já ia a pé de volta para Friburgo. Mas era uma vida difícil, mas boa. Porque eu estou hoje com quase 92 anos, ainda estou vivo. É isso mesmo. Né? Eu digo que a vida não era ruim. O que levavam no farnel, assim, quando ia para Friburgo? O que vocês levavam para comer no meio do caminho? A gente não levava nada. Chegava lá, onde tinha comércio, a gente chegava e comia. Não levavam uma bananinha? Não. Nem uma banana? Não era nada. E a água tomava do A água das em todo fontes. lugar a gente encontrava água, não faltava.
Quando chegava assim as passagens pelos rios que eram mais complicados, né? Atravessar os rios, né? Não, mas os rios eram pequenos, né? Não tinha rio grande, não. Não tinha, não. Os O rio grande era esse Macaé aí só. Mas só quando enchia. Andava enchente, desbordava mesmo. Agora, o senhor falou que levava 8 horas daqui, dessa região, né, São Pedro da Serra, até o centro de Friburgo, 8 horas. Mas então o senhor não voltava no mesmo dia? Voltava. Voltava? Mais 8 para voltar? Mas nós viajávamos às 4 horas, 4 da manhã, né, no escuro. A gente saía de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Aí voltava então no mesmo dia, só para fazer compra. Fazer compra. Ao invés de 4 horas da tarde, já estava chegando aí de volta. Compras para casa, né? Não, só roupa, essas coisas assim, porque do contrário a gente tinha armazém ali, a gente comprava o que queria. E o seu pai tanto tinha uma tropa, como também vendia para tropeiros? Vendia. E naquele tempo, como se diz ditado, a gente comprava pouca coisa nas vendas. A gente plantava batata doce para o gasto, aipim, arroz, feijão a gente colhia muito, milho a gente fazia fubá, fazia o angu. Fazia tudo, né? Tudo. Porco a gente engordava muito naquele tempo. E hoje não é tão fácil, não. E tempo tinha época de 4, 5 latas aquelas de 20 litros, cheias de carne e gordura, né? Conservava a carne na banha. Na banha. E fica muito mais gostosa, não fica? Antigamente comia, né, carne com aquela banha, não tinha problema nenhum de saúde. Não, fazia mal não. Também uma caminhada de 8 horas, né? Também, aqui é mais penoso. Desgasta tudo, né? Era mais penoso. Vocês faziam linguiça em casa? Fazia muito. Minha mãe fazia. Sua mãe fazia linguiça? Chouriço também? Linguiça, chouriço. A linguiça é feita com a carne mesmo. Chouriço é com o miúdo, cabeça, e bucho, fígado. Aproveitava tudo? Aproveitava tudo. Não desperdiçava nada? Não. Fazia queijo também? Não, queijo naquele tempo nós não fazíamos. Não fazia não, né? Mas depois passaram a fazer. Agora os Auvernais se casam muito entre si, né? Como é que é? Os Auvernais se casam muito entre si, né? Antigamente na minha família, só tinha eu e a minha irmã mais velha que não era casada com primo. Todo mundo casava com primo? Tudo com primo. Até a minha irmã mais velha casou-se, depois morou muito tempo aí, resolveu, foi para o Paraná, chegou lá. Morreu com 96 anos. Nas terras do Alto Macaé, foi para onde se dirigiram os colonos suíços Auvernais. A família possui uma particularidade. Durante décadas, foram realizados casamentos somente entre primos. Era comum essa prática no passado, mas os Auvernais foram os que mantiveram essa tradição de casamentos dentro de seu núcleo familiar até alguns anos atrás. Por que as pessoas se casam entre parentes assim? Você sabe dizer por quê? A maioria que tinha era parente mesmo. Não achava moça para casar em... Gostava das primas, né? O problema é esse. A gente tinha prima bonita, né? Isso não dava problema de saúde, assim, não, né? Não. De casar com primo. Porque falam que casa com primo, consanguíneo, isso não tinha nenhum problema na família, não. Não complicava nada, né? não. Graças a Deus. Mas então, como a gente estava dizendo, a minha irmã, uma das minhas irmãs, a baixa mais velha, com 25 anos, pegou uma pneumonia. Nós, para levar para o hospital, levamos na Padiola, um homem de 4 homens. Para Friburgo? Centro de Friburgo. Naquele tempo era Santa Casa de Misericórdia, hoje é o Hospital Raul Sertã. A gente saía daí de Benfica e ia. Para voltar, depois ia voltar. Melhor já vinha a cavalo, mas ao contrário era no ombro. Agora, como é que vocês tratavam, quer dizer, o caso dela foi um caso mais grave,
Mas como é que tratava as doenças antigamente? Assim, Não, nós quando tínhamos estava doente? farmacêutico formado aí. Tinha um tio meu que era formado, ele manipulava remédio, fazia tudo. Mas em casa também tinham no quintal sempre Ah, umas muito coisas. chá. Muito chá, né? Muito chá, gente. Naquele tempo o que mais se usava era chá. Vocês também? É. Para mordida de cobra, que essa região, né? Quem trabalha com tinha- lavoura. Tinha o rezador. Ah, é? Como é que era? Eu tinha um tio que rezava, ficava bom logo. Rezava. É, Ele- só ir a pessoa lá. era mordida de cobra. É, só ir lá e dizia o local que mordeu e dizia tá tranquilo. Não tomava remédio nenhum. Só rezando curava o veneno. Curava. Ainda hoje, se a gente confiar em Deus, não precisa de nada. E eu fiz os exames esses tempos. Tinha cada uma chaga assim no estômago. Aí fui no médico para operar. Ele lá, ele olhou os exames. Olha, talvez você como um médico bom de coração, de pulmão, de estômago, não precisa operar não. Eu olhei para o céu, ele já está arrumado. Olha, não sinto nadíssima da Porque o senhor foi fumante? Eu fumei muito tempo. Mas não sinto nada de estômago mais, graças a Deus. E estava feio de se ver. Eu, quando vi o exame, aquelas manchas assim, estou no barro. E estou aí ainda. Seu Aldenírio, o que o senhor pode contar aqui dessa região que o senhor lembra, assim, ou da sua infância, ou da sua juventude? Como é que eram os tempos assim no passado? Eram melhores? Olha, o tempo é o seguinte, a vida era uma vida tranquila, não vou dizer que não. Para quem tinha coragem de trabalhar, só que emprego não se arrumava, não tinha. Naquele tempo fazia uma obrazinha lá por acaso, mas não tinha mais nada de emprego. O senhor trabalhou sempre na lavoura? Não, eu trabalhei muito com comércio, Também teve comércio? bar, restaurante, sorveteria. Eu fazia cocada em casa para vender para fora. E lá no Paraná eu trabalhava na lavoura e tirada de leite. Eu trabalhava das 11 horas até as 6 da manhã tirando leite. Foi muito descendente de suíço lá para o Paraná? Ou foi só o senhor? Não, na família na época que eu fui, que eu me lembro, só foi dos suíços a minha família mesmo. Só a sua família? Só. Tá, não teve Não. uma leva indo para lá não, né? Não. Aham. E aí o senhor falou, a gente está falando dessa região no passado, ela era assim, muito isolada de Friburgo, né? Era muito. Não tinha onde, não tinha nada, né? Até que falando no meu avô, o meu pai foi quando casou, foi para Paraná, para São Paulo junto com meu avô. Foram para Martinópolis. Hoje é Zé Teodoro, o nome da cidade. Então, eles lá compraram terreno, meu pai tinha comprado 100 alqueires, já tinha pago, tinha comprado mais 1000 alqueires. Foi com a família toda? Ou foi só os Nós não era nascido ainda, meu pai não tinha filho ainda não. Entendi. Aí ele comprou aquele outro terreno para ir pagando a prestação. Mas morre logo em seguida dois filhos do meu avô. Ele saiu para ir num lugar buscar remédio. Quando voltou, o outro estava já quase morrendo também. Aí desistiu, vieram embora e largou tudo para lá. E voltaram para cá? Voltou para cá. Antigamente as pessoas, assim, pelo que o senhor está falando, as pessoas não se fixavam muito no local, não, né? Tinha uma oportunidade, como o senhor falou, o senhor já foi para o Paraná, teve uma oportunidade em São Paulo, ia para São Paulo. Depois fui lá. Não deitava raízes, não, né? Conhece Rio Vermelho? Perto de Rio Bonito? Rio Bonito de Lumiar? Não, lá de baixo. Ah, da Baixada? É. Também foi para lá? Fui lá, eu fui administrar uma granja lá. Entendi. Fiquei lá uns 2 ou 3 anos. Mas no fim eu vi que era melhor era lutar na roça mesmo. Acabou voltando para cá? Voltei para cá, comecei a trabalhar com marinho vermelho ali. Ia para a roça, plantei bananeira para ele, tudo que eu colhia dentro era meu.
E graças a Deus, nunca deixei passar fome. Filho, nem mulher, nem nada. Quantos filhos o senhor teve? Eram 8 em tudo, O senhor teve 8? 4 casal. Só que um casal morreu no Paraná. Ah, é? É. Mas eu sei que a gente lutava muito. A minha esposa trabalhava com a dificuldade danada. Filho no jacá, ia para a roça. E as roupas da gente naquele tempo, não tinha o pano que era feito, não, era só remendo, né? Era uma coisa... Como é que era o pano? Como é que era a roupa? Aí comprava fazendo lá algodão, essas coisas assim. E depois de uma, ia ficando velha, com aquela ia remendando as outras. Era uma vida penosa, né? Difícil, né? É, graças a Deus, estou vivo até hoje, mas vou dizer, a minha esposa viveu 88 anos. Qual era o nome dela? A Denair. Adenair. É. Mas ela lutou muito também junto comigo. Além do café que se plantava tanto em Lumiar quanto em São Pedro da Serra, essa localidade era conhecida como Inhames, em razão das inúmeras plantações desse legume na região. Quando o senhor olha assim para... quando o senhor vê hoje essa região aqui, São Pedro, Lumiar, e olha o passado, a dificuldade da vida material, o senhor acha que hoje é melhor? Ah, nem se compara. É. Ah, eu vi gente reclamar hoje da vida, absurdo, é ou não é? Porque hoje você tem tudo, você vê as turmas nas beiras do bar, que as mesas lotadas de cerveja, né? Vai perguntar como é que está a situação. O país está de água abaixo. Vai fazer o quê? Quem não trabalha sofre toda a vida, né? Difícil era pegar 8 horas de caminho para chegar ao centro de Friburgo. 8 horas não, nós pegávamos das 6 às 7 da tarde. Só tinha aquelas horas de descanso mesmo de comida. Agora, como é que é essa coisa da rivalidade entre Lumiar e São Pedro da Serra? Olha, a rivalidade entre São Pedro e Lumiar foi antes de eu vir para cá. Ah, é? É política. Infelizmente, eles não se davam muito bem, não. Quem eram os adversários políticos? Aí, nós lá no Lumiar era PSD naquele tempo. PSD. Era Getúlio Vargas. E aqui já era para o outro lado, da UDN. Ah, tá. Mas quem eram os políticos aqui da região? Ah, meu tio aqui, o velho João Eringe, era muito político. E os filhos dele... O João Eringe era de que partido? Da UDN. UDN. Mas o meu avô Eringe era getulista. Ah, é? A própria família dividia, né? Dividia. Mas antigamente a política era violenta, Era. né? O meu avô era alemão.
parte de mãe. Qual é o sobrenome? Eringer. Ah, tá. E a minha avó, por parte de mãe, era portuguesa. Já por parte de pai, o meu avô era suíço e minha avó era francesa. Qual era o sobrenome? Do meu avô? Francesa. Ah, eu não sei se é Schmidt, o que era lá. É porque então Eringer é alemão, Overney suíço, português e a francesa só não sabe dizer o sobrenome. Eu não sei dizer, não. É. Aqui tem uma santa na igreja, Nossa Senhora Salete, ela é uma de Salete. Essa imagem veio lá do exterior. Ah, é? Veio da França? Veio daquela região lá. Né? Foi reformada aí. Uhum. Até nós tínhamos aí a congregação mariana Nossa Senhora da Salete. Da Salete. Em Lumiar é na Cidade de Fátima. A essa igreja, então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das festas religiosas. Qual é o mês que é a festa religiosa aqui da igreja de São Pedro? A festa religiosa é dia de São Pedro. Qual é o dia? 29 de junho. De 29 de junho, né? A festa aí era organizada, na rua era aquelas barracas de Sucena, naquela época, que o pessoal fazia ali. Era cachorro-quente, fritava sardinha. Era muita sardinha. Fritava sardinha? Sardinha, conhece? De Conheço. peixinho? Uhum. Pois é, o pessoal comprava sardinha, fritava e vendia nas barracas de festa. Uhum. E bebida, café. Como é que era? Tinha muita diferença das comidas das festas religiosas no passado, assim, da sua juventude, de hoje? Como é que era? Ah, bom, era bem diferente. O que tinha, assim, no passado de comida? Eu digo o sabor. O sabor de hoje modificou muito. Não sei se é o tempero que eles usam. É porque até a gente em casa, a comida que a gente faz, se pega o sabor, vai comer do outro para fazer, é diferente, maneira de temperar. Mas eu digo assim, nas festas religiosas, as barraquinhas, no passado, assim, na sua juventude, tem alguma diferença do que serve hoje nas festas religiosas? Olha, o que não se vendia muito de primeiro, não era proibida a bebida, né? Então, havia muita bebida alcoólica também. Mas hoje já a bebida alcoólica é só nas casas de comércio que paga licença. Não pode ter bebida alcoólica? Não é permitido. Bebida alcoólica. Por que não é permitido, assim? A pessoa bebe, toma pó, fica falando bobagem, né? Aí acabaram proibindo. Pode até arrumar encrenca. Essa proibição veio da paróquia? Foi da paróquia. Entendi. Não pode ter mais bebida alcoólica nas festas de São Pedro? Não, na barraca não. É porque também os próprios comerciantes que vendem bebida, eles também não ensinam, né? Agora, o senhor sabe por que essa igreja, quando surgiu aqui, por que ela chama São Pedro? Porque o lugar foi denominado São Pedro por causa e com isso botaram a igreja em nome de São Pedro. Mas por que São Pedro? Aí eu não sei, porque isso é coisa antiga, né? Se eu disser para o senhor que foi por causa de Dom Pedro I, que autorizou os suíços a virem aqui para essa região. Pode até ter sido, não dizer isso eu não posso dizer com certeza. Dizem que o sino aqui foi doado por Dom Pedro II. Foi o primeiro, o sino que tinha aí, era. Aí, isso daí é certo. Foi Dom Pedro II, filho, né, de Dom Pedro I, que doou o sino aqui para a igreja. Ele leva o nome do filho dele, né? Essa igreja é mais velha do que a de Friburgo, que é a matriz de Friburgo. Eu sei, 1865, né? Aí nós ficávamos aí 6 meses ali sem ver um padre, né? É difícil. Quando vinha,
fazia-se uma festa. O senhor sabe citar nome de famílias suíças aqui dessa região? Descendente dos colonos, sobrenomes? Aqui existia Maforte, Freze, Perrude, e o Verney, Eringe, Schmidt, Klein, muitas famílias. Até hoje, tem, de todas elas tem um bocadinho. Não é tudo não, mas tem. O senhor tem saudade do passado? Não. Graças a Deus, hoje eu só posso agradecer a Deus na minha vida. Né? Hoje o que eu faço é amizade com todo mundo. Não existe pessoa estranha para mim. E tem facilidade de vir à igreja ainda. Naquele tempo, a gente, na minha idade, não tinha. Mas meu pai morreu criança. Meu pai morreu com 64 anos. Ele, até que foi um milagre o dia da morte dele. Ele tinha acabado de arrumar um dinheiro para emprestar para um amigo, 7 contos de réis, que naquele tempo era conto de réis, né? Aí o meu irmão falou: papai, o senhor vai mandar o dinheiro para Pedro Gabriel, que era o rapaz que tinha pedido dinheiro. Ele disse: põe essa bolsa aí. Eu tinha uma bolsa na cabeceira da cama. Ele acabou de contar o dinheiro, meu irmão levou. Ele olhou para cima e disse: ai meu Deus, se não fosse pecado eu ia pedir descanso. Parece que Deus ouviu e disse: não é. Na mesma hora, apagou. Um grande milagre de Deus. E do mais, como se diz, a minha mãe morreu também, não foi muito velha, morreu com 70 anos mais ou menos. Hoje o pessoal dura mais. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo, está com 98. Morreu uma senhora aí em cima com 107. E hoje já estou no 92 quase. Então, acho que a vida de hoje em dia está melhor. Lumiar, 5º Distrito, e São Pedro da Serra, 7º Distrito, estão distanciados apenas 5 quilômetros um do outro. Situam-se em área de Mata Atlântica, na Reserva Florestal de Macaé de Cima, onde nasce o rio Macaé. Esse rio propicia o surgimento de muitas cachoeiras em razão de vários declives. No passado, essa queda favorecia a instalação de moinhos e monjolos, auxiliando os produtores rurais em suas roças. Nos dias atuais, é explorado para a prática do esporte de canoagem. São Pedro da Serra, além do centro, é composto dos povoados de Benfica, Sibéria, Bocaina dos Blaut, Bocaina dos Mafor, Tapera, Vargem Alta, Colonial 61, Ribeirão do Capitão e Cachoeira.
Uma das festas mais tradicionais do mês de julho é a festa da Vila Moser, onde são feitas deliciosas broas de milho com legumes crus, uma tradição muito antiga na localidade da família Moser. Lumiar possui as localidades de Rio Bonito, Cachoeiras de Rio Bonito, Gaudinópolis, Macaé de Cima, Santiago de Lumiar, Ribeirão das Voltas, Boa Esperança, Toca da Onça e o centro de Lumiar. A atividade agrícola, tanto de Lumiar como de São Pedro, nos dias de hoje, está bastante reduzida e restrita em razão da região ser área de proteção ambiental de Macaé de Cima. Em contrapartida, muitos de seus moradores usufruem da vocação turística desses dois distritos que possuem uma imensa população flutuante nos finais de semana e no verão. A gastronomia, o artesanato e a prestação de serviços são fontes de renda para os moradores locais.